Nós estamos vivendo um momento pós-pandêmico que infelizmente deixou muitas pessoas sofrendo pela morte, por ter perdido na morte entes queridos. Pessoas que amavam e que infelizmente se foram por conta de um episódio pandêmico de saúde global que acabou atingindo aí todas as pessoas, independente de classe, cor, religião, credo, enfim, seja o que for. A humanidade sofreu nos últimos anos aquilo que, desde o meu nascimento, ao longo de toda a minha história de vida com mais de 40 anos de idade, eu nunca vi. E agora, como lidar com o luto, em primeiro momento? E como lidar com os presentes que um luto mal passado, mal vivido nos traz? Nesse vídeo vou conversar um pouquinho com você sobre 6 doenças proporcionadas ou desencadeadas por um luto não vivido, pelo menos não vivido da forma correta. E eu vou entrar um pouquinho só nesse assunto para que você entenda melhor o que eu quero dizer com isso. Bora conversar um pouquinho? Então vem comigo. Olha só. O que eu quero dizer com o luto não vivido da forma correta? Existem várias formas de você lidar com o luto. Tem pessoas que são mais choronas, melancólicas, e aí se debulham em lágrimas e passam dias, talvez até semanas, sofrendo pela morte, pela perda, ou meses até sofrendo pela perda daquele ente querido. Existem já outras pessoas que dão uma de fortonas, por assim dizer, e fingem que tá tudo bem, aconteceu, fazer o quê e bola pra frente. Nem sempre essa pessoa que é chorona, isso significa que ela está conseguindo viver o luto, e nem sempre essa pessoa, ou melhor, quase nunca essa pessoa que se faz de forte, ela está vivendo o luto. Pelo contrário. A pessoa que sofre demais ou aquela que sofre de menos, ambas podem estar vivendo um processo de negação. E a negação acontece quando a pessoa ela entra em looping emocional, onde ela ou não consegue sair daquele pseudo-luto, por assim dizer. Então são aquelas pessoas que passam anos a fio lamentando a perda de um ente querido. Entra ano e sai ano, quando fala dessa pessoa é como se fosse ontem, como se ela tivesse ainda viva, como se ela tivesse morrido no dia anterior, quando na verdade já se passaram anos, né, de viuvez ou de perda desse familiar. E em contrapartida, existem aquelas pessoas que também, quando você fala a respeito da morte de um parente muito querido, de alguém que ela amava, ela fala, pois é, se foi, fazer o quê, né? Bola pra frente, a vida que segue, quem sofre é quem fica vivo. Essas duas posturas são posturas naturais de negação. Mas sobre isso, eu vou falar em outro vídeo, inclusive, como combater essa postura. Se você tiver interesse nesse vídeo específico, comenta comigo aqui, que eu quero saber qual é a tua opinião, afinal de contas eu faço isso para você. A questão aqui é entender que, quando a pessoa passa por um processo de luto não resolvido, a pessoa convive ali, continua ali nutrindo de uma forma ou de outra esse luto, infelizmente, ela corre um grande risco de trazer para a sua vida um presente indesejado, que são pelo menos 6 doenças que podem vir a se desenvolver por conta de um processo de luto mal passado, mal cuidado ou mal resolvido. Primeira delas, depressão. Depressão que é diferente de tristeza profunda, né? A depressão, que é um processo emocional, é uma doença muitas vezes desencadeada por traumas emocionais profundos e que literalmente diminui muito a qualidade de vida do indivíduo, da pessoa. Porém, diferente daquilo que os outros dizem, o que a maioria das pessoas dizem, depressão, em mais de 99% dos casos, é curável. Você consegue eliminar a depressão da tua vida e, iniciando talvez com um suporte medicamentoso, quando a questão está muito descontrolada, mas depois, por meio de processos psicoterapêuticos, você consegue literalmente eliminar o processo depressivo da tua vida. E eu tenho inúmeros casos, centenas de casos de pacientes que eliminaram diretamente, literalmente das suas vidas, um processo depressivo que já vinha lhes afetando ao longo de muitos anos. Então, primeira doença, depressão, que é totalmente diferente de tristeza, que muitas vezes precisa sim de apoio medicamentoso, porém, só remédio não faz nada, não ajuda em nada, pelo contrário. Muitas vezes a pessoa ela entra num ciclo vicioso de troca de medicamento, de aumento de dosagem, porque aquilo que realmente está desencadeando a depressão na vidinha dela não está sendo cuidado. Uma vez que você cuida do desencadeador emocional, você elimina a depressão da vida da pessoa. Ou melhora muito a qualidade de vida dela, diminuindo brutalmente ali o processo depressivo. Segunda doença desencadeada pelo luto não cuidado, não passado, é a hipertensão, a pressão alta, distúrbios de pressão de modo geral. Em alguns casos também pode desencadear a pressão baixa, mas na grande maioria das vezes é a pressão alta. E isso acontece porque o coração está sofrendo, isso acontece porque a pessoa muitas vezes se sente literalmente pressionada em seguir a vida longe daquele familiar.
Isso tende a acontecer muito com viúvas e viúvos, homens e mulheres que perderam seus cônjuges, pessoas que amavam demais. Então a pessoa ela começa literalmente a se sentir pressionada a viver a vida, a passar pela vida sem aquele apoio, sem aquela pessoa que ele ou ela tanto amava e que fazia tanta diferença na vida desse ser humaninho. E aí o coração sofre, a pressão muitas vezes aumenta, ou em alguns casos um pouco menos convencionais, a pressão vem a diminuir. Terceira doença, isolamento social. Isolamento social é uma doença, a pessoa se isola socialmente. Né? Isso daí é um comportamento adoecido, emocional adoecido. E a pessoa muitas vezes se isola, e aqui eu quero abrir um parênteses para conversar um pouquinho com você, algo muito importante. Presta atenção em mim aqui, olha para mim. Eu particularmente detesto ir em velório. Eu, por mim, eu não iria nem no meu. Por quê? Porque eu vejo, toda vez que eu vou num velório, eu vejo atitudes extremamente disfuncionais, mas que faz parte da sociedade. Eu vou explicar para você uma das coisas mais disfuncionais, mais erradas que eu vejo acontecer em velório. E eu vou te explicar o porquê que isso é errado. A pessoa chega para alguém que está enlutado, mãozona no ombro, ou abraço e diz assim, olha, eu sinto muito pela tua dor e pelo teu sofrimento, eu estou aqui para te apoiar. Sabe isso daqui? Isso daqui está ancorando num abraço, num toque, uma dor. Em vez dessa pessoa estar ajudando, ela na verdade está construindo no enlutado uma âncora emocional. Muitas vezes, 1 ano, 2 anos, 6 anos depois, a pessoa ela passa a ter momentos, olha só que loucura isso, ela passa a ter episódios sazonais de depressão, ou de repente ela está super bem e num passe de mágica, por assim dizer, a pessoa decai o semblante, vem aquela vontade gigantesca de chorar e ela não sabe por quê. Mas se você perguntar para a pessoa e se você seguir o histórico mental dela, não, eu estava bem, mas eu cheguei, encontrei com um amigo, ele veio, me deu um abraço e logo depois eu fiquei mal. O que está ancorado nesse abraço? A pessoa talvez não saiba nem o que é ancoragem, mas você agora que está aprendendo comigo, e psicoterapeutas, psicossomatanalistas da minha equipe, que aprendem comigo, sabem o que é ancoragem e sabem como é desafiador lidar com isso. Então a melhor coisa que você pode fazer quando encontrar alguém que está passando pelo processo de luto é falar palavras de consolo, mas sem tocar nessa pessoa, a menos que ela toque em você. Aí ela vai ancorar em você uma dor. Só que essa dor é dela, não é tua, então você não vai sentir, mas para ela vai ser algo legal, porque ela vai descarregar aquela dor e aquele sentimento em cima de você. E você depois vai levar isso embora e isso vai se dissipar, porque o sofrimento principal não é dela, é teu. Você está entendendo a lógica da questão aqui que eu estou trazendo para você? Espero que sim. Então, uma das coisas, evite. E aí, onde que entra o isolamento social nessa questão? A pessoa ela começa a se sentir tão mal, porque parece que toda vez que ela sai de casa ela volta pior que saiu, que ela começa a ficar presa, enclausurada dentro de casa. Ela começa a não querer mais falar com as pessoas, porque ela começa a entender que, bom, eu sou uma péssima companhia, porque toda vez que eu sair de casa eu me entristeço e as pessoas que estão do meu lado não entendem o porquê que eu fiquei triste e aí se entristecem junto comigo, então eu prefiro ficar na minha. Perdão. Quando na realidade a culpa não é nem da pessoa. A culpa é de todo um processo de ancoragem que ocorreu em algum momento da vida dela e que infelizmente está desencadeando agora um outro processo emocional disfuncional e que está causando uma nova doença por conta do luto, que é o isolamento social. Então daqui para frente, elimine esses pequenos detalhes da tua vida. Quando você for consolar alguém, não toca na pessoa, consola essa pessoa de longe, deixa ela tocar em você. É diferente, tá? O processo é diferente. Claro que seja educado, né? Faça isso de uma forma que a pessoa não se sinta rejeitada. Isso é muito importante, eu vou confiar aí no teu bom senso. Distúrbios alimentares é uma quarta doença, ou é um conjunto de doenças que podem acontecer, bulimia, né, obesidade, enfim. Descontrole alimentar para mais ou para menos, muitas vezes também corre o risco da pessoa desenvolver depois de um trauma ocasionado pelo luto, porque já não é de hoje que a gente sabe que a comida é um grande consolador. Né? Lembra que eu já falei sobre a obesidade? Não sei se eu falei aqui em alguma live, em algum vídeo, enfim. Se você quiser um vídeo falando sobre obesidade também, escreve para mim nos comentários aqui, que daí eu coloco na pauta, tá? Como eu falo, eu crio todo esse conteúdo para você mesmo que está aqui me acompanhando. Então o obeso, se você assiste programas, né, que falam sobre isso, você vai perceber que o obeso ele tem como o alimento como um grande consolo, um grande consolador. Quando a pessoa se deprime, ela come. E muitas vezes o açúcar, por conta de toda a reação química cerebral que o açúcar promove.
Então o que acontece? Há grandes chances de se a pessoa não cuidar bem e passar com saúde pelo luto, pelo processo de luto, ela acabar desenvolvendo distúrbios alimentares como uma forma de camuflar a dor, entendeu? Então isso é muito complicado, isso é muito desastroso para a vida da pessoa e é algo que a gente deve prestar muita atenção e não julgar o outro, e sim apoiar o outro, ajudar o outro a mudar a sua percepção, mudar a sua perspectiva e eliminar essa muleta do descontrole alimentar como uma forma de tirar a dor, tá? Quinta doença. TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e a sexta que entra em conjunto é transtorno acumulador. Transtorno de ansiedade generalizado, TAG, merece um vídeo só sobre ele aqui no canal. Se você quiser também sobre TAG, escreve aqui para mim nos comentários. Vou ter um prazer enorme de trazer um vídeo só falando sobre transtorno de ansiedade generalizada, como é que funciona, o que é, enfim. Agora, o TAG, ele, além de deixar a pessoa extremamente descontrolada emocionalmente, faz com que a pessoa acabe construindo um futuro onde ela possa vir a desenvolver, inclusive, um outro transtorno, que é síndrome do pânico. Começa com episódios de pânico, mas a pessoa pode vir a desenvolver uma síndrome, que é uma doença já, onde ela realmente desenvolve ali o pânico com maior frequência, tá? Também é possível reverter o quadro, enfim, nada que eu falo aqui para vocês eu acredito que seja incurável, tá, gente? Pelo contrário. Para mim, praticamente todas as doenças têm cura, só não tem cura para a morte, né? E para algumas outras doenças que ainda não me convenci de que, psicossomaticamente falando, a gente consegue reverter a situação, reverter o quadro. Mas, do resto, a grande maioria defende que é curável sim, tá? Então, o que acontece? A pessoa, quando desenvolve transtorno de ansiedade geral, ela pode vir a desenvolver na sequência uma fobia, né? Ou uma síndrome do pânico ou outras síndromes correlacionadas. Agora, uma coisa que também acontece em alguns casos de luto mal cuidado, de luto mal sofrido, é o transtorno acumulador. A pessoa começa a acumular coisas porque ela se apega emocionalmente àquelas coisas. Vocês já assistiram alguma vez na televisão Acumuladores, aquele programa, se não me engano, do Discover Home and Health, algo assim? Aquele programa, ele é uma aula de psique humana dos acumuladores, das pessoas que sofrem desse mal. Porque você percebe nitidamente a pessoa extremamente desconfortável, muitas vezes por jogar uma folha de papel velho fora sem falar com ela. Porque existe um apego emocional profundo em cima daquele objeto, ou daqueles objetos do modo geral. Tanto que as pessoas que sofrem de transtorno acumulador, quando elas conseguem se libertar, isso é motivo de aplauso e, olha, realmente a família fica muito feliz, porque é um transtorno muito desafiador de se lidar. Pergunto de novo para você, quer saber mais? Escreve aqui, diz para mim aqui nos comentários, eu trago um vídeo falando sobre isso também. E mais uma coisa, tá curtindo esse bate-papo nosso de hoje? Deixa o teu likezinho, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda ou inscrito ainda. Clica no sino de notificações, compartilha esse conteúdo aqui, porque, olha, é o teu apoio que está fazendo esse canal crescer. Eu só faço isso, gente, porque vocês estão apoiando muito e, para mim, é um privilégio, um prazer poder compartilhar meu conhecimento em alguns minutos por dia com você, gravando esses vídeos e colocando aqui na plataforma. Então, ter um feedback para mim é muito importante. Se você não gostar de alguma coisa que eu colocar aqui também, coloca no comentário. Eu não gostei desse vídeo. Troca ele, tira ele do ar, ou muda o contexto, ou não, olha, gostei muito, traz mais desse assunto, tá precisando falar mais sobre isso. Quanto mais comentários você colocar nos vídeos que você assiste aqui no canal, mais eu vou saber aquilo que você quer para trazer conteúdo mais redondinho, de acordo com a tua necessidade, com a tua vontade, tá certo? Então, só para fechar esse nosso bate-papo de hoje, essa questão do transtorno acumulador, justamente o grande problema é esse, a pessoa ela se apega emocionalmente de forma muito forte, muito arraigada nos objetos, nas coisas, porque ela não conseguiu se desligar daquilo que emocionalmente era a principal âncora de vida dela, aquilo que emocionalmente era o principal suporte, o principal apoio, aquilo que lhe dava segurança, que era aquele cônjuge ou aquela pessoa que faleceu, que morreu. E ela não conseguiu passar ainda por esse processo de luto. E ela simplesmente substitui uma coisa por outra. Isso é altamente disfuncional e doentio. Então, o melhor que nós podemos fazer é apoiar essas pessoas que estão passando já por um processo de luto muito longo. Isso é um sinal de alerta. E ajudar essas pessoas a procurarem ajuda psicoterapeuta, em psicoterapia, com psicoterapeutas, psicólogos, psiquiatras,
remédio, nesse caso, eu sou bem contra, eu acredito que não é necessário. É necessário sim psicoterapia com um profissional competente que vai poder realmente ajudar essa pessoa a colocar uma pedra em cima disso, a finalizar o processo de luto para poder continuar seguindo a vida dela. Tá certo? Gostou desse bate-papo nosso de hoje? Espero que sim. Beijo no coração, Vagalume. Para mim é um privilégio gigante estar aqui com você. E até o próximo vídeo. Tchau. Beijo grande no teu coração. Até mais.